Quando não conseguimos atingir um objetivo, ou quando a nossa vida nos encaminha para resultados diferentes daqueles que a gente imagina que merecemos, com muita frequência costumamos acreditar que o que nos falta é mais dinheiro, ou então adquirir uma imagem ideal. Talvez você já tenha pensado que você não conseguiu ainda o que você quer, porque você não conseguiu ou eliminar a quantidade de peso que você gostaria, ou até mesmo ganhar mais forma física, ter um corpo mais estruturado, mais esculpido. Ou você imagina que se você tivesse uma condição financeira diferente, você se aproximaria mais dos resultados que você deseja. Isso entra em contradição quando você começa a se lembrar de pessoas que chegaram onde estão, que alcançaram um nível de sucesso, ainda que não tivessem as condições ideais. Por exemplo, independentemente se você gosta ou não da cantora Anitta, a Anitta chegou a um lugar de sucesso. Não era porque a Anitta já possuía as formas físicas que ela tem hoje, ou porque a Anitta já tinha muito dinheiro. O que aproxima as pessoas daquilo que elas querem, o que faz com que alguém consiga ter visibilidade e até mesmo uma certa medida de respeito, não é o que a pessoa possui, mas habilidades que a pessoa consegue expressar, consegue demonstrar ou consegue fazer com que outras pessoas percebam. E isso é feito através da comunicação. Pode acreditar, se você ainda não consegue se comunicar bem, dificilmente você vai se aproximar dos resultados que você deseja. Todas as pessoas que conseguiram alguma projeção, conseguiram isso porque conseguiram se comunicar de uma forma adequada, de maneira que a mensagem que a pessoa gostaria de levar ficou muito clara para os outros. E a gente cria uma série de ideias de qual seria a melhor forma de se expressar. E nessa confusão, o que acontece com muitas pessoas é que elas tomam caminhos que não conduzem realmente ao sucesso quando a gente precisa se conectar com outras pessoas ou quando a gente precisa negociar ou até fazer com que as pessoas sejam convencidas de uma ideia que a gente pretende vender. Por isso é que eu vou te revelar 4 segredos de uma comunicação que podemos classificar como assertiva. O que é que as pessoas que têm uma comunicação assertiva fazem que as conduzem para o resultado que elas gostariam de atingir? Mas antes de te dizer o que fazer e quais caminhos você precisa percorrer, eu preciso te explicar o que é comunicação. Comunicação é quando você consegue fazer com que uma mensagem que você emite chegue a uma outra pessoa. Então, quando você consegue se conectar a alguém ou alguma coisa, quando você consegue expressar aquilo que você gostaria, ou quando você consegue entender ou se fazer entendido, você conseguiu se comunicar. E nem sempre se comunicar é feito através de palavras. Na verdade, a maior parte da nossa comunicação nem é feita através de palavras. Nós nos comunicamos muito mais através de outros recursos, de recursos não verbais, do que através da fala, por exemplo. Se eu fizer alguns gestos para você, mesmo que eu não imita qualquer palavra, você vai entender o significado daquilo que eu quero expressar. Nem toda comunicação é clara, objetiva ou assertiva. Provavelmente, você já se pegou muitas vezes remoendo situações que você não disse o que você gostaria, ou que você não se expressou da maneira adequada, ou que você até tinha uma boa intenção. Pare e pensa aquela última vez que você se desentendeu com o seu chefe, com o seu filho ou com o seu marido. Como as coisas começaram e depois você pensa, como é que chegou a esse ponto? Por que é que chegamos até aqui? É porque te faltou clareza no momento de se comunicar. E é por isso que eu vou te dizer
4 coisas simples que você vai começar a aplicar na sua comunicação e você vai ver rapidamente resultados positivos, diferentes daqueles que talvez você tenha conseguido até aqui. O primeiro segredo de quem consegue se comunicar bem é ouvir atentamente. Ouvir atentamente está muito distante de, enquanto a pessoa está falando, eu começar a projetar ou planejar quais respostas eu vou dar. Quando você esquece de ouvir o que a pessoa está dizendo e começa ligeiramente a pensar no que você vai responder, você para de realmente ouvi-la e você pode parar também de entender o que ela está dizendo. A maioria dos maus entendidos acontecem porque a gente não teve uma escuta ativa. E a escuta ativa, ela tem esse objetivo de entender o que o outro está dizendo. Eu não estou falando para você que você precisa agora concordar com tudo que é dito. Não é sobre concordar com o que o outro está falando. É sobre ouvir para tentar entender o ponto de vista do outro. Para tentar entender por que o outro pensa daquela maneira. Porque o outro diz o que ele está dizendo. Ou porque o outro faz ou se comporta da maneira como ele se comporta. Ou como ele faz as coisas. A escuta ativa, ou ouvir, é o primeiro passo quando você deseja realmente se comunicar bem com alguém. E para que a outra pessoa tenha essa sensação de que realmente ela está sendo ouvida, uma boa técnica é você repetir aquilo que a pessoa disse e pedir uma confirmação. Por exemplo, se o seu marido te pede para que você deixe de fazer alguma coisa, vamos imaginar que você e seu marido, de forma recorrente, se desentendam quando vocês visitam a sua sogra. E aí, quando você retorna à sua casa com ele, ele faz um pedido para que você deixe de falar com a sua sogra sobre a idade dela. Um exemplo bem aleatório. Se você quer que essa pessoa tenha certeza de que você escutou, essa técnica é simplesmente você dizer, entendi. Você quer que da próxima vez que nós formos à casa de sua mãe, eu não mencione mais a idade dela. Quando você faz isso, a pessoa tem certeza de que você realmente entendeu, de que você realmente ouviu. Isso vai trazer calma, isso vai trazer tranquilidade, porque a pessoa está se sentindo verdadeiramente ouvida. Um segundo ponto que vai favorecer a sua comunicação é evitar o pronome você. É colocar mais eu quando você estiver pedindo, solicitando ou informando sobre uma necessidade. Eu vou te explicar sobre isso para que você não crie uma outra confusão. Numa discussão, com muita frequência, as pessoas começam a usar muito tons acusativos. Você fez isso, você é isso, você me machuca, você me frustra, isso aconteceu porque você fez assim. Quando você faz isso, é como se você estivesse acuando a outra pessoa. Você já viu um bicho acuado? Um bicho acuado, geralmente, ele tende a atacar. E é isso que acontece quando você utiliza essa forma de comunicação. Quando você usa muito esse recurso de acusar a pessoa ou colocar a pessoa no centro da discussão, como se ela fosse a responsável pela maneira como você se sente, ou como se ela fosse a responsável única por alguma coisa que aconteceu. Então, em vez de você falar você, é preferível, é mais assertivo que você utilize o pronome eu. Eu gostaria que essa situação não se repetisse. Eu me sinto abandonada quando você sai e demora e não me diz onde está. Eu fico triste quando eu faço o jantar e você não chega na hora.
Eu me sinto constrangida quando no meio de nossos amigos você conta piadas que são mais constrangedoras, ou conta piadas sobre o meu peso, ou conta piadas sobre minha família. Veja que o foco não é no outro, é como eu me sinto, é como eu percebo aquela situação. E mesmo que a pessoa diga que não tem intenção, você pode dizer, tá, eu confio em você, eu confio que você não tem intenção, mas eu estou te comunicando como eu me sinto. E a partir desse momento você pode expressar a sua necessidade, que é, por conta disso, eu prefiro que você não brinque mais utilizando essas palavras, ou que você não utilize esse tom. Então veja que assim você tira a outra pessoa do protagonismo e você se coloca na situação, porque sim, você é a pessoa responsável pelos seus sentimentos. A forma como você pensa e a forma como você sente é de sua responsabilidade e não responsabilidade da outra pessoa. Geralmente, pessoas que não se comunicam bem, elas têm dificuldades de determinar limites. Ou essas pessoas utilizam uma comunicação mais agressiva, e assim elas julgam que são mais assertivas, ou então essas pessoas utilizam uma comunicação passiva. Como seria isso? Passivo ou agressivo? O agressivo é mais fácil da gente identificar, que geralmente são pessoas que usam um tom de voz mais alto, que utilizam palavras que podem rebaixar, pessoas mais duras, ou pessoas, né, as chamadas pavio curto. Então eu vou estabelecer limites, simplesmente ficando muito bravo, ou reclamando muito, ou falando mais alto, ou então utilizando uns gestos, né, que podem parecer mais ameaçadores, como colocar o dedo na cara de alguém. Essa comunicação, ela não é assertiva, porque ela não coloca limites da maneira apropriada. Ela não coloca limites de uma forma que a outra pessoa entenda que ela precisa se colocar no lugar dela porque ela te respeita. E quando você costuma utilizar esse tom mais duro, mais grosseiro, o que você consegue construir como reputação não é a reputação de uma pessoa assertiva, mas é uma reputação de uma pessoa muitas vezes desequilibrada, descompensada, uma pessoa que costuma brigar demais. Ela começa a ser ignorada, as pessoas começam a entender que aquilo ali é seu modo de ser, e falar, não, ali é assim mesmo, ali qualquer coisa briga. Você começa a perder a razão porque você não tem uma comunicação objetiva e você não tem uma comunicação que delimita claramente os limites. Parece que você perde a paciência muito fácil e que a questão está em você e não porque as pessoas estão invadindo o seu espaço. Então, o modo agressivo, a comunicação agressiva, ela deve ser evitada. Naturalmente vai acontecer momentos em que ser assertivo é ser mais agressivo, mas se você utiliza a agressividade como um seu modo de operação, o seu modo de funcionamento, você vai ser simplesmente, né, visto como aquele cachorro que late muito, mas não morde. Por outro lado, existe esse contraponto da comunicação passiva, que é quando você, em vez de dizer aquilo que você precisa, o que você gostaria, o que te irrita, as coisas que você gostaria que a pessoa não fizesse, você começa a assumir realmente uma postura passiva. É aquela pessoa que fica em cima do muro, é aquela pessoa que concorda com tudo, é aquela pessoa que não emite opinião, é aquela pessoa que espera que todos falem para que ela saiba qual a corrente ali naquela mesa para falar, não porque é o que ela acredita, mas porque ela não quer incomodar. Pessoas que utilizam essa comunicação, que é uma comunicação passiva, com frequência elas se tornam ressentidas, porque as pessoas vão começar a ultrapassar os limites com ela, as pessoas vão começar a fazer aquilo que elas não gostariam que as pessoas fizessem, as pessoas vão agir com ela de uma forma que vai incomodá-la e ela vai ficar na expectativa
de que as pessoas adivinhem como ela gostaria de ser tratada ou de que maneiras as pessoas atuam e que a faz se sentir machucada. Então, veja que nem a comunicação agressiva e nem a passiva conduz a pessoa para aquele lugar de respeito que ela gostaria de ter. Como seria, então, a comunicação adequada? É quando eu digo claramente aquilo que eu gostaria. Quando eu falo claramente até onde a pessoa ela pode ir. Mas eu uso de palavras mais firmes, eu uso um tom de voz mais firme e ao mesmo tempo gentil. Eu não preciso, por exemplo, utilizar adjetivos que desqualificam a outra pessoa, xingamentos, para dizer para ela que ela não pode pisar no meu pé. Eu posso dizer para ela, usando um tom de voz educado e ainda assim firme e gentil, que o espaço dela é aquele e o meu espaço é este aqui. E se você fizer um apanhado aí na sua cabeça das pessoas que você conhece, que você admira e que você percebe essa comunicação assertiva, você vai notar um padrão. São pessoas que você sabe exatamente o que elas querem, você sabe exatamente de que maneiras você pode se comportar com elas, mas elas não precisam ficar se descabelando, nem gritando, nem xingando para dizer de qual forma elas desejam ser tratadas. Isso porque essas pessoas se respeitam muito. E aí está a quarta característica da pessoa que tem uma comunicação assertiva. Essa pessoa ela tem uma autoimagem que está muito relacionada com o comportamento dela. Essa pessoa ela tem muito respeito por si mesma e por conta disso ela vai se comportar da maneira de uma pessoa que se respeita muito, e isso vai fazer com que as outras pessoas também percebam que precisam respeitá-la. Se você acredita que você não é respeitada no seu local de trabalho, na sua família, pelos seus filhos, pelo seu companheiro, provavelmente no seu cotidiano você tem passado dos limites com você mesma. Você tem deixado de se respeitar em coisas pequenas, em coisas maiores. Você tem prometido coisas para você que você não tem cumprido. Você tem falado que você fará coisas por você, que você será a prioridade e você não é a sua prioridade. Provavelmente você se rebaixa, você se humilha, você fala coisas muito grosseiras sobre você mesmo. Por isso, você ensina as outras pessoas de que maneira elas precisam te tratar. Se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, se você achou que te trouxe insights, se você gostaria que eu continuasse trazendo mais informação sobre isso, se você quer continuar me ouvindo mais falar sobre comunicação assertiva, sobre posicionamento, sobre autoimagem, a imagem também que a gente projeta para as outras pessoas, curte aqui esse vídeo, coloca aqui algum comentário para mim, sugere novos temas e se inscreve para que outras pessoas possam ter acesso também a esse conteúdo e aprender como conseguir atingir os seus objetivos e alcançar o sucesso através da comunicação.